Paz do Senhor, amada igreja, a todos os irmãos que estão aí nos seus lares, nesta manhã de domingo, nós estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Jackson, sou professor da classe dos Gideões e desde já quero falar que estou com muita saudade dos meus alunos. Estive conversando com o irmão Agenor pelo telefone essa semana e eu perguntei para ele quando é que ele vai retornar à igreja. Ele disse que não retorna tão cedo, né? E compreende-se por que ele fez essa colocação. Não vem aqui de jeito nenhum, enquanto não tiver a vacina do Covid-19. Pois muito bem, vamos orar e vamos iniciar os trabalhos desta belíssima lição, a lição de número 10, dia 7 de junho de 2020. Senhor Deus, Pai eterno, nós estamos aqui, Pai, estamos disponíveis para falar do Teu reino, da Tua obra. Abençoa, Pai, esta manhã de domingo, que nós possamos aprender mais de Ti, Pai, porque a Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do universo. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, que o Senhor venha, Pai, a abrir as mentes e os corações de cada um dos Teus filhos, dos Teus amados que estão aí nos seus lares. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Amém. Pois bem, meu querido, a lição 10, o título dela é A Intercessão pelos Efésios. O textual diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. A verdade prática ensina: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Leitura bíblica em classes se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21. Ensina o verso 14: por causa disso, Paulo falando, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. É uma passagem muito forte, né? Dita por Paulo. A introdução da revista nos revela que, após revelar o mistério oculto e todas suas dádivas, apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Efésios 3, 16 e 19. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. O tema desta lição, amados, é justamente essa reflexão que Paulo faz quando está preso lá em Roma. A carta de Efésios é escrita quando Paulo se encontra recolhido no cárcere em Roma, né? E é interessante
Porque o versículo 14 diz, olha, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 15 complementa, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo estava preso em Roma, mas se julgava, antes de tudo, preso em Jesus Cristo. Né? A argumentação paulina, ela nos surpreende porque Paulo, na verdade, está fazendo uma oração intercessora em favor dos crentes que estão em Éfeso. Né? Quando, na verdade, ele precisaria, em tese, dessa intercessão, porque ele estava preso. Mas Paulo, de forma admirável, de forma humilde, de forma reveladora, né, impacta na mensagem os irmãos que estão em Éfeso, ao revelar que ele estava intercedendo em favor deles. E por que Paulo intercedia em favor deles? Qual era o mistério oculto, né, que Paulo diz aqui, olha, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Né? Qual era o mistério oculto? Que mistério oculto é esse? Porque a introdução diz, após revelar o mistério oculto. O mistério oculto, meus queridos, era que Paulo, por ser o profeta dos gentios, por ser aquele que levou a palavra aos que antes eram conhecidos como gentios, o povo que não era judeu, né? Que, portanto, pela leitura sorrateira da lei, estavam excluídos de qualquer herança. O mistério era que esses gentios eram agora chamados de co-herdeiros, né, do reinado de Jesus Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Né? Integravam a família de Cristo e seriam alcançados por suas promessas. E isso estava sendo revelado a todos os santos, apóstolos e profetas. O mistério de Paulo é tão profundo que o ministério de Paulo, ele faz com que a igreja de Cristo não fique concentrada apenas em Jerusalém, mas se espalhe para todo o mundo. Era uma boa nova, era uma notícia boa. E aqui entra a questão das dádivas de Paulo. E eu vou fazer aqui uma brincadeira com duas palavrinhas, né? Que dádivas eram essas que Paulo estava apresentando, né, após revelar que os gentios seriam co-herdeiros de Deus? Primeiro, o privilégio de ser o alferes. Como dito por ele, Paulo era o mínimo de todos os santos. Paulo era alferes de Cristo. Alferes, amados, é o menos graduado dos oficiais subalternos. Ele era alferes de Cristo. Né? Apesar de todo o seu conhecimento, apesar de todo o seu arcabouço, né? Porque ele era dos judeus, o primeiro dos judeus, já revela a Bíblia, mas Paulo se julgava o menor dos santos. E isso é uma dádiva que Paulo aprendeu com Cristo. Isto é uma lição que repercute no cristianismo. Ninguém no cristianismo se julgue o maioral. Nós devemos sempre carregar conosco o princípio da humildade, independentemente de quem seja. A segunda dádiva, Paulo não era só o alferes de Cristo. Paulo era o alvissareiro de Cristo. Porque ele foi o encarregado, né, de levar as boas novas. O alvissareiro é aquele que leva as boas novas, aquele que anuncia ou prenuncia um acontecimento feliz, algo inédito, algo novo. E Paulo, ele, além de levar consigo sua humildade, Paulo, ele é um mensageiro de Cristo. Essas eram as dádivas de Paulo. E aí nós temos, seguindo aí o ensinamento da lição, o primeiro tópico diz, corroborados com o poder do Espírito. Vamos ler.
O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Efésios 3, versículos 16 e 17. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas da sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. A chancela, amados, e o sinete de coerência são demonstrados por dois sinais. Primeiro sinal, a manifestação do poder do Espírito no interior do homem. Isso, na verdade, revela uma força para a alma e o Espírito. E o segundo sinal, que Cristo faça morada no nosso coração por fé, a fim de que estejamos arraigados e fundados em amor. São duas coisas muito importantes aqui, né, que marcam, que sinalizam, que chancelam o fato da boa nova de Paulo trazer aos gentios o seguinte comentário: olha, agora vocês são co-herdeiros, vocês fazem parte dessa mesma família. Os dois sinais da coerência de Paulo são a presença do Espírito Santo no interior do homem e a marca mais profunda dessa presença, que é a própria revelação do amor de Cristo em nós. As riquezas da sua glória, Paulo pede que os efésios compreendam que os frutos da glória de Deus, aqui chamados de as riquezas da sua glória, são as coisas mais importantes que há, capazes a tanto de encher o homem com seu espírito, dando-lhe poder, e com seu amor, dando-lhe brandura, não importam as circunstâncias. Paulo assim chama a atenção para si próprio, colocando a evidência que, mesmo preso, não se desvaneceu de tais bênçãos. Já imaginou isso, amados? Paulo, ele, preso, manda uma mensagem para os Éfesos, dizendo: olha, vocês são co-herdeiros de Cristo. E como co-herdeiros, vocês têm dois sinetes, vocês têm dois sinais muito importantes que vocês devem carregar. Primeiro, né, que vocês têm que ter o Espírito de Deus. A manifestação de poder vem através do Espírito de Deus. O segundo sinal mais importante, o amor de Cristo deve estar em vocês. O segundo subtópico diz: fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. O poder do Espírito Santo é convocado a não deixar a igreja. É pela ação do Espírito em nós que somos conhecidos. Ele é a verdade, o poder está na verdade. Nestes tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, e onde se fala muito de fake news, onde se fala muito sobre o que é mentira e o que é verdade, tem um versículo na Bíblia que vem a calhar, vem a ser propício, e eu gostaria de me debruçar sobre ele. É João capítulo 16, versículo 7 ao 10. Veja só o que disse Jesus. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Preste muita atenção nisso aqui. Jesus disse: olha, quando o Espírito Santo vier, o Espírito Santo ele terá três ações. Primeiro, ele vai convencer o homem do pecado. Segundo, ele vai convencer o homem da justiça.
E terceiro, ele vai convencer o homem do juízo, do pecado, porque não creram em mim. Sabe o que Jesus está revelando aqui, amados? Quando Jesus disse, olha, o Consolador te convencerá do pecado porque os homens não creram em mim, Jesus, na verdade, ele está desmontando a maior mentira do diabo. Jesus está desmontando a maior mentira que até hoje percorre o mundo. Qual é a mentira? De que Cristo não existiu. De que Cristo não... Tudo que Cristo falou são asneiras, são bobagens, são mitos, são falácias. Mas quando o Espírito Santo entra no interior do homem e o homem se apercebe, né, da necessidade de conviver com Cristo, aí acontece o que Jesus disse. O homem é convencido do pecado. Ou seja, é o momento em que as escamas que estavam nos olhos do homem, elas caem. Porque ele passa a perceber que a vida que ele tinha anteriormente era uma mentira. Né? É por isso que, na intercessão de Paulo ele está dizendo nas entrelinhas que o Espírito Santo que vai habitar no homem, ele é a verdade. Porque quando isso acontece no homem, o que na verdade está acontecendo no interior de cada homem é o desmonte da mentira. A mentira, ela é exterminada. Mas não acontece só isso. Do pecado porque não creram em mim. Aí acontece o segundo processo. Porque a ação do Consolador, amados, ele é um processo. Ele começa primeiro arrebentando com a mentira e instalando a verdade no homem. A segunda coisa que acontece nesse processo é que o homem passa a se aperceber da justiça. É por isso que Jesus disse, olha, da justiça, porque vou para o Pai. Quando Jesus disse que o Consolador convenceria o homem da justiça, porque ele iria para o Pai, na verdade, Jesus está identificando a justiça com o próprio Pai. Né? É o momento em que, nesse processo, a mentira que, primeiro, ela é retirada, né? O homem é convencido do pecado, porque não creram em mim. Quando essa mentira é retirada, aí vem se firmar a verdade. E a verdade é que a justiça, ela é revelada no Pai. O terceiro processo, né, da ação do Consolador no homem, ele, na verdade, é o processo que revela uma consequência que decorrerá tanto de quem preferiu continuar na mentira, quanto de quem destruiu a mentira para se firmar na verdade, que é a justiça de Deus. É quando Jesus disse, olha, Consolador vos convencerá do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E não é só o príncipe do mundo que está julgado. Todo mundo será julgado. Né? Aqui nós temos a revelação de uma consequência que atingirá a todos. A consequência que vai atingir a todos. Porque existirão dois tipos de pessoas. Aquele que foi convencido do pecado e aquele que não foi convencido do pecado. O que foi convencido do pecado teve a oportunidade de conhecer a justiça de Deus e perceber que o mundo jaz no maligno, né? E que o príncipe deste mundo será julgado. Aqueles que não conheceram a verdade, mas continuaram firmados na mentira, além de não terem conhecido a justiça de Deus, porque fizeram poucas e boas dessa suposta justiça, eles acompanharão o julgamento do príncipe do mundo ao lado dele. É muito forte o que Jesus disse aqui. Né? O terceiro subtópico diz, do primeiro tópico, diz, o apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso.
No versículo em questão, o verbo grego é katoikei, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Ser habitado por Cristo, amados, é ser habitado pelo amor. Sempre deve ser nosso pedido. A regra de ouro do cristianismo está resumida em um versículo da Bíblia. Está em Mateus 7, versículos 7 a 12. Diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Perceba uma coisa comigo. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus, na verdade, ele fala com outras palavras aquilo que um sábio chinês chamado Confúcio também diz no mesmo sentido. Confúcio diz: olha, não faças ao próximo o que você não quer que lhes faças. Porque a vida de Jesus está nesse versículo aqui. Quando Jesus curava, quando Jesus fazia milagres, Jesus, na verdade, estava se colocando no lugar de quem receberia o milagre. Ele não fazia isso por piedade, vamos dizer assim. Ele não fazia isso para mostrar ao público o seu poder. Ele não fazia isso porque ele tinha que se identificar com alguém que era muito poderoso. Não. Jesus fazia isso porque Jesus amava as pessoas. E amar as pessoas, meu querido, é se colocar no lugar delas. Vou te dar um exemplo muito simples disso. O que é amor? É fazer ao próximo aquilo que você desejaria que ele fizesse por você. Vamos imaginar uma situação. Se você estiver passando fome, qual seria o seu maior desejo em relação aos seus amigos? É que eles o ajudassem, não é? É isso. É por isso que você ajuda aqueles que estão passando fome. Ou deveria fazê-lo. É por causa disso. Tudo que vocês quiserem que os homens vos façam, assim fazei-os vós também. Essa é a caracterização do amor de Cristo. E vamos aprofundar essa questão do amor, porque eu vou ler aqui o segundo tópico e vou ler, tá? Me perdoe pela leitura, mas a gente tem que passar pela leitura. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. É a mensagem central. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Entender e exercitar o amor de Deus. A mensagem central do cristianismo está concentrada no amor. E já vou citar um versículo que mostra isso. Sob um outro olhar, sob um outro crivo. O amor é virtude cristã. Primeiro subtópico do segundo tópico. Nas Escrituras, o amor é atributo divino, é qualidade. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. 5,2. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Mateus 22,40. O sinal dos discípulos de Cristo. João 13,35. A prova de filiação com Deus, 1 João 4,7, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas, 1 João 3,17. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito, 1 Coríntios 13,13. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Arraigado e alicerçado. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também
compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. E vamos já falar disso. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo. Qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade. Que excede todo entendimento, indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. O terceiro subtópico ensina a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Conheçam a intensidade. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta a esse pedido a oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Tem um versículo, meus queridos, que sintetiza tudo isso que eu acabei de vos falar. Romanos capítulo 5, versículos 2 a 5. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, diz Paulo, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança. É lindo, né? E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que mensagem poderosa essa de Paulo. Agora, eu queria que você refletisse comigo. A câmera que está me filmando agora, ela é um tripé. Tem uma câmera que está posicionada em cima de um tripé. O que Paulo está ensinando aqui é justamente isso. O amor de Deus, né? O amor que é simbolizado em Jesus, imagine como sendo a câmera, né? Ela está observando. Só que essa câmera está apoiada no tripé. Veja, o amor, ele tem um mecanismo que comporta toda uma engrenagem. E aqui Paulo está revelando que engrenagem é essa. Que engrenagem é essa? Tribulação, experiência, perseverança e esperança. Raciocine comigo. Tribulação faz parte da vida do cristão. A tribulação, ela gera, como diz o texto, né? Ela produz a perseverança. Nós somos atribulados para que nós tenhamos força e perseverança em seguir nesse caminho. E os dois juntos, eles produzem a experiência. Isso é um tripé, amados. Isso aí é um tripé, né? A nossa base, ela é firmada, a base de todo cristão, ela está em sermos atribulados, em termos perseverança e em termos de experiências com as tribulações e a perseverança nas tribulações. Agora, o canal que sustenta esse tripé se chama esperança, que é o último aqui citado por Paulo. A esperança é como se fosse o fio condutor entre a tribulação, perseverança e a experiência para nos levar a Cristo. O amor. Tribulação, perseverança e experiência. Eles são o tripé
de um canal que nos leva a Cristo. Esse canal se chama esperança. Nós só passamos por tribulações, nós só temos perseverança nas tribulações e nós só temos experiências decorrentes dessas tribulações e dessas perseveranças porque nós temos uma esperança em um dia alcançarmos a câmera que está bem aqui no tripé. Desculpe a comparação, mas ela é bem a calhar. Jesus é a câmera, Jesus é o olho mágico, é a atenção que concentra todos os cristãos da terra. Passamos por tribulações, passamos por perseveranças, passamos por esperanças, por experiências, para que tenhamos a esperança do amor de Cristo. Ficou entendido, meus queridos? E para finalizar, eu vou somente ler aqui a última parte da lição, porque tudo que já foi dito aqui, nós já entendemos, mas vamos ler. Terceiro, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Acompanhe comigo a leitura aí. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso é o resultado da coerência. Isso é o resultado de nós sermos cordeiros. É confiarmos que nós temos um Pai que não está limitado pelas nossas limitações. É por isso que nós temos perseverança, é por isso que nós temos experiência, é por isso que nós temos tribulações, porque nós confiamos nessa esperança de que Ele pode fazer mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos que podemos fazer. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito os nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Isaías 55. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Controle da adoração. Paulo encerra este capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado. Nós já falamos. O mistério revelado é: nós somos co-herdeiros das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. E a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tribulada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase para todo ou sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. A conclusão ensina: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. E olha que era ele que precisava ser fortalecido. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares.
os quais ele pediu a Deus em oração: fortalecimento de poder, Espírito Santo, presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém, amados? Estamos concluindo. Eu espero que você tenha aprendido muito, porque eu saio daqui hoje revigorado, né? Deus falou muito comigo, espero que Deus tenha falado também com você. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, mas está chegando o fim, né, de toda essa pandemia. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo que está chegando o fim dessa tribulação. E desde já quero falar que, como membro dessa igreja, eu, assim como os demais irmãos, eu sinto muita falta de todos os irmãos, né? Poder tentar abraçar, por exemplo, o Robert de novo, né? Assim, uma alegria. Dessa vez eu vou conseguir, em nome de Jesus, né? Saudade do meu pastor que está nessa labuta, né? Saudade de todos aqueles dos meus alunos da Escola Bíblica Dominical, do pastor Agenor, né? Que inspira cuidados, enfim, saudade da igreja. Desde já, amados, quero aqui agradecer aqui a participação, né, a mim concedida. É uma honra estar aqui, é uma honra ser professor da Escola Bíblica Dominical, né, o ministério mais importante que um homem pode assumir, né, na igreja. E vamos encerrar esta lição com uma oração e pedir a Deus para que Deus conforte a família daquelas pessoas que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, né? E que Deus também possa nos proteger. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus, Pai eterno, nós estamos aqui, Pai, encerrando esta Escola Bíblica Dominical, né? Que o Senhor, Pai, se faça eternamente presente nas nossas vidas, Senhor, nos dando o seu entendimento, que o Senhor possa consolar, Pai, o coração das pessoas que estão enlutadas neste momento, muitos dos quais, Pai, não tiveram o prazer de fazer um sepultamento, Pai, digno para os seus entes atingidos por esta doença, que vem das profundezas do inferno, Senhor, para atacar a humanidade. Em nome de Jesus, Pai, proteja, Pai, a Tua igreja, proteja o Teu rebanho, proteja, Pai, o Teu pastor, o pastor dessa igreja, Senhor. Ó Jesus amado, que nenhuma doença, que nenhum mal, Pai, venha acometer os irmãos desta igreja, Pai. Eu declaro, Pai, que é lançado por terra, Pai, todo mal, toda seta maligna direcionada a esta igreja. Que nós possamos reviver, Pai, momentos de alegria nesta casa, porque esta casa é casa de alegria, é casa de ensino, é casa de aprendizado. E nós saímos daqui fortalecidos hoje, aprendendo com a intercessão paulina aos Efésios, que precisamos revigorar em nós o Espírito de Deus, precisamos revigorar em nós o amor de Deus do jeito que deve ser, e não do jeito que pensamos que deve ser, mas do jeito que deve ser. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a todos aqueles que estão agora ouvindo esta mensagem, que o Senhor venha nos dar um domingo cheio da Tua graça. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, até a próxima. Muito obrigado. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém?